Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot. Nós estamos fazendo esse vídeo para falar sobre uma data muito importante que começa hoje no pôr do sol do dia 1º de julho, que é o dia 17 de Tammuz. É um dia onde a gente reserva para fazer jejum. Esse jejum não é um jejum da nossa cabeça, é um jejum que está na Bíblia. Na palavra de Deus, lá no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, ele vai dizer: assim diz o Eterno, os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º mês, do 7º mês e do 10º mês, de agora em diante serão ocasiões festivas. Então, o profeta Zacarias, ele fala sobre 4 jejuns. Esses jejuns, é por isso que quando nós lemos a Bíblia, tendo um foco da tradição judaica, a gente vai conhecendo os segredos ocultos que tem escondidos na Bíblia, que a gente acaba sabendo do que se trata através da cultura e da herança judaica que nós recebemos. Então, eu queria começar esse vídeo já pedindo para você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, comente, também curta ele, nos ajude a fazer esse canal crescer para que nós possamos cada dia mais ter um contato genuíno com a palavra do Eterno. Esse canal ele foi criado para esse propósito, para que a gente possa cada dia mais ter um conhecimento maior e ter ações, atividades melhores para nós podermos servir o Eterno de forma muito melhor. Então, nos ajude, dê aquela força, espalhe entre as pessoas que você conhece, peça para estar acompanhando e estar também se inscrevendo para nós fazermos esse canal crescer para a glória de Deus. Eu vou começar a falar sobre o dia 17 de Tammuz, mas antes eu preciso fazer uma menção à questão do calendário bíblico, né? A gente sabe que há um calendário que foi instituído por Deus. Deus foi lá e determinou meses, determinou tempo. E lá no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que o sol, a lua e as estrelas, eles foram dados como sinais para reger algumas coisas na nossa vida. Então, quando a gente aprende a Bíblia com todo o seu teor verdadeiro, a gente vai aprender segredos que a gente vai estar sempre um passo à frente daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus como deveriam conhecer. Então, uma das coisas fundamentais que a gente precisa se apegar é a questão do calendário bíblico. Por quê? Porque no calendário bíblico Deus marcou datas específicas. Nós temos um vídeo no canal falando sobre o calendário bíblico. Mais para frente, quando estiver perto do mês de Ave, que é um mês importantíssimo, desculpa, o mês de Ave não, o mês de Elu, que é um mês ultra importante para nós fazermos um balanço da nossa vida espiritual, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o calendário bíblico. Mas nós temos um vídeo sobre o calendário bíblico no canal, você pode assistir. Mas por que é importante? Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Daniel, capítulo 7, o versículo 25, Daniel ele faz uma profecia. E ele diz que, ele está falando ali do Antimachia, né, o conhecido na igreja como o anticristo. Ele está falando que quando ele chegar, ele vai falar coisas contra o Eterno e que ele vai tomar cuidado de mudar as leis, os tempos e a lei. Então, nós vemos as pessoas falarem, né, que não vai vir um anticristo, mas João, o evangelista, um dos discípulos de Yeshua, ele já dizia lá no 1º século que o espírito do anticristo já estava aí. O espírito do anticristo já era algo real no 1º século. Então, esse espírito, ele vem agindo em decorrer dos anos, ele vem agindo no curso da história, ele vem influenciando e a gente vai vendo cada dia mais a influência desse espírito do anticristo. Então,
a gente vai vendo que cada vez mais as pessoas não querem saber de Deus, não querem ter contato com Deus, não querem obedecer a Deus, e vai se tornando de uma forma que todas as coisas que não são o que o anticristo quer, parece que é fora do normal. Então, a importância de você conhecer o calendário bíblico, ela está também atrelada às datas que Deus marcou. E aqui, nesse texto que a gente leu, de Zacarias 8:19, ele vai dizer que há um jejum 4 vezes no ano. Um jejum no 4º mês, um jejum no 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês, né? Então, quando você não tem afinidade com a tradição judaica, você nunca talvez ouviu falar desses 4 jejuns. Mas é uma promessa que quando o tabernáculo o templo estiver reconstruído, esses jejuns do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês e do 10º mês, eles serão jejuns de alegria. Então, nós estamos na expectativa que seja breve e em nossos dias essa promessa do Eterno para a nossa vida. Mas hoje nós vamos falar sobre o dia 17 de Tamuz. É um dia que com certeza Yeshua também jejuou, porque Yeshua ele também obedecia aquilo que os profetas haviam dito. Então, esse dia 17 de Tamuz, ele é um dia que marca espiritualmente muitos acontecimentos negativos para com o povo de Deus. E aí talvez você queira dizer assim, mas isso aí foi lá para a vida do judeu. Mas o apóstolo Paulo ele diz que nós fomos enxertados no povo de Israel. Então nós também somos herdeiros das promessas, mas também somos herdeiros de todos os acontecimentos que estão relacionados a Israel. Quando a gente vê pessoas que se dizem cristãs, que dizem que serve o Deus da Bíblia, e ela não tem afinidade com o povo de Israel, alguma coisa está errada. Por quê? A promessa de Deus para Abraão é que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, não há bênção para nós, mesmo quem veio da igreja, se não for através da promessa que Deus fez a Abraão. Então, essa promessa é que está regendo a nossa espiritualidade. Então, aquilo que serviu para demonstrar para o povo de Israel, porque a gente precisa entender que profecias, nem sempre profecias, elas são... ela tem um aspecto só. Muitas vezes a profecia ela tem mais de um aspecto. E qual é o mais de um aspecto? É quando essa profecia ela é atrelada a consequências de atos. Então, às vezes tem uma profecia e aquela profecia sempre que o mundo, ou a pessoa, ou uma nação, ela chega naquele nível, aquela profecia ela se realiza novamente. Um exemplo que a gente tem é quando Daniel diz que quando vocês virem o abominável da desolação no templo, ora, quando ele falou isso se cumpriu na vida de Antíoco Epifânio. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre Antíoco Epifânio, mas Antíoco Epifânio foi considerado esse ser maldito que Daniel falou. Mas quando Yeshua fala sobre a destruição do segundo templo, ele também vai falar sobre o abominável da desolação. Quando o abominável da desolação. E isso se referiu a quando Tito destruiu o templo de Jerusalém. E há uma promessa mais para frente de que o abominável da desolação estará novamente no templo quando o terceiro templo for levantado. Então, é uma profecia que ela espera o mundo chegar em um determinado nível e quando o mundo chega, essa profecia volta a se realizar. Então, nós precisamos tomar cuidado com as coisas que são nos ensinadas, porque, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre o dia 17 de Tamuz. Esse dia 17, ele é um dia de jejum público.
como a gente já leu, o profeta Zacarias dizendo que o jejum do 5º mês, e esse é o 5º mês, segundo o calendário bíblico, ele marca um período de luto de 3 semanas. Esse período de luto vai durar 3 semanas e vai culminar com o dia 9 de Ave. E para que você tenha uma ideia, o dia 9 de Ave foi quando os 2 templos de Jerusalém foram destruídos. Ambos foram destruídos no mesmo dia. E nós vamos ver alguns acontecimentos que aconteceram no dia 17 de Tamuz. Então, os nossos sábios, eles ensinam que quando uma data, por mais de uma vez, ela traz uma marca, seja positiva de bênção, ou seja, negativa, ela é uma data que a gente precisa ter atenção, porque essa data, ela traz em si uma energia que está atrelado àquilo que aconteceu. Então, o dia 17 de Tamuz, aconteceram 5 tragédias nesse dia, no dia 17 de Tamuz. A primeira tragédia que aconteceu no dia 17 de Tamuz foi a quebra da tábua da lei. Então, a tábua da lei foi quando Moisés, o povo de Israel recebe a Torá do Eterno, os mandamentos do Eterno, e Moisés vai passar umas férias de 40 dias com Deus. E ele tá lá, de repente, Deus vai virar para ele e vai falar: Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. Ora, por que será que Deus falou que o povo de Moisés se corrompeu? Aquele povo não era o povo de Deus? O povo que Deus resgatou do Egito não era o povo dele? Então isso tem alguns mistérios que nós não vamos falar hoje porque o tempo não é permitido. Mas por que será que Deus falou que era o povo de Moisés? O teu povo se corrompeu. E Moisés, então, ele desce. E no meio do caminho, Yehoshua vai falar para ele: olha, eu estou ouvindo um alarido no meio do povo, no meio do arraial. E Moisés vai dizer: não é alarido nem de vencido e nem de vencedores. Eu costumo brincar que esse é o alarido mais inútil da história. E quando Moisés chega no arraial, ele dá de cara com o povo adorando o bezerro de ouro. Isso também tem uns mistérios nesse bezerro de ouro aí que uma outra hora a gente vai conversar sobre ele. Mas Moisés olha e quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele joga as tábuas no chão e as tábuas se quebram. E aí é como se aquelas palavras não tivessem mais poder para ter ação sobre o povo de Israel. Porque se ela tivesse poder sobre o povo de Israel, ela iria matar o povo de Israel. Então, qual é a marca desse dia? É a marca da idolatria, é a marca do dia que o povo de Israel serviu o bezerro de ouro. E para que a coisa fechasse com chave de barro, porque não é de ouro, Moisés quebra a tábua que simbolizava a aliança eterna. Depois, Deus vai falar para Moisés: olha, Moisés, e olha o interessante, às vezes a gente só fala isso e vai passando como, foi apenas um ato. Não, Moisés quebra aquela tábua porque Deus havia determinado que todo aquele povo morreria. Então, quando Moisés quebra a tábua, ele livra o povo de morrer. E aí, ele vai interceder pelo povo e Deus vai perdoar o povo. Ele vai ensinar, depois nós vamos também falar mais para frente, ele vai ensinar uma forma que Moisés consegue acessar o perdão de Deus para o povo de Israel. Mas, depois de perdoado, Deus vai falar para Moisés: agora você vai lá, lavra 2 tábuas de pedra, como eram as antigas, e você vai talhar os mandamentos. A primeira foi escrita pelo dedo de Deus, a segunda foi talhada por Moisés. Então, esse é o primeiro ato, é a primeira vez que o povo vai ver o dia 17 de Tamuz e atrelá-lo a esse momento negativo. Então, primeira coisa que aconteceu no dia 17 de Tamuz, o povo de Israel viu Moisés quebrar as tábuas da lei. A segunda
coisa negativa que marca o dia 17 de Tamuz é que quando Nabucodonosor cerca Jerusalém para poder invadir Jerusalém, ele está lá cercado e não consegue entrar, ele não entra em Jerusalém. Mas no dia 17 de Tamuz, acabaram-se os animais para se oferecer o sacrifício, que era uma obrigação, um sacrifício contínuo, era um sacrifício que tinha que ser feito todos os dias. Então, quando Moisés quebrou a tábua, é a primeira marca do dia 17 de Tamuz. Quando o povo que estava cercado pela Babilônia, e Jeremias falando que a Babilônia iria invadir, e ele diz, olha, ou vão morrer de fome, ou vão morrer de peste, ou vão morrer de espada, ou serão levados escravos pelo rei da Babilônia. Então, o segundo ato que marca o dia 17 de Tamuz foi o dia que terminou o sacrifício. Acabou os animais para se oferecer o sacrifício diário. E por causa disso, a espiritualidade da terra de Israel diminuiu naquele período. Também no dia 17 de Tamuz, houve-se os rompimentos da muralha de Jerusalém. No ano 69 depois de Cristo, da Era Comum, o Império Romano, ele cerca Jerusalém. E no dia 17 de Tamuz, os muros foram rompidos. Amados, nesse dia, há um ensinamento que diz que os romanos tentavam e nunca conseguiam romper as muralhas de Jerusalém. E aí Tito pergunta para uma pessoa que conhecia o povo de Israel, por que a gente não consegue romper as muralhas de Jerusalém? E naquele período, o que acontecia? Os sacerdotes, todos os dias, eles desciam um cesto com dinheiro, colocava-se dentro dele 2 cordeiros, eles subiam e eles apresentavam o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, quando Tito pergunta para esse homem, olha, por que a gente não consegue? Ele fala, porque eles estão sacrificando. Se vocês fizerem eles parar de sacrificar, as muralhas caem. E aí a história vai nos dizer que no outro dia, quando os sacerdotes desceram o dinheiro, eles colocaram 2 porcos dentro do cesto, que sempre eles colocavam 2 cordeiros. E ali, naquele dia, acabou-se o sacrifício diário. E quando acabou-se o sacrifício diário, pela segunda vez, porque já tinha sido no primeiro templo, agora no segundo, quando cessou, eles perderam o poder que os protegia e eles tiveram as suas muralhas rompidas e posteriormente o templo vai ser destruído. Também no dia 17 de Tamuz, o general romano Apóstomus queimou publicamente um rolo sagrado da Torá. Então, os irmãos sabem que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são guardados em rolo, né? Na antiguidade eram guardados em rolo. E o Apóstomus queimou um livro desse em praça pública, para todo mundo ver o pecado, como que eu posso dizer, a repulsa que Apóstomus tinha pela palavra de Deus. Então, o quarto evento que vai marcar o dia 17 de Tamuz é a queima de um rolo da Torá. Também no dia 17 de Tamuz é o dia em que Antíoco Epifânio, de maldita memória, ele coloca um ídolo pagão dentro do templo sagrado. Então, imagina a casa que era chamada a casa de Deus, a casa onde habitava o nome de Deus, porque quando Davi falou que ia fazer uma casa para Deus, Deus falou para mim, não, Davi, sai para lá que eu não quero casa que você faça casa nenhuma não. Mas ele falou, eu vou fazer uma casa para que habite o nome do Eterno. Então, aonde se habitava o nome do Eterno, o general Antíoco Epifânio, que foi um dos generais, ele era um dos generais de Alexandre o Grande, e ele dominou ali a região da Palestina, ele colocou uma imagem
dentro do templo de Jerusalém. E quando ele colocou essa imagem no templo de Jerusalém, foi aonde se começou a revolta dos Macabeus. Então, você já deve ter ouvido falar da revolta dos Macabeus, que originou a festa de Hanukkah. Quando chegar a festa de Hanukkah, a gente explica melhor isso também. Então, nós estamos vendo que no dia 17 de Tammuz, vários eventos negativos eles aconteceram. O que isso vai significar para nós? Significa que nós devemos, nesse período, do dia 17 em diante até o dia 9 de Av, nós precisamos ser mais cuidadosos. Olha, só faça negócio se for imprescindível, não dá para deixar. Só faça coisas que vai colocar a sua vida em risco se for preciso. Por exemplo, vou só dar um exemplo para você. Vou colocar Botox. Não coloca. Nesse período, não coloca. E eu sempre entendo o seguinte, que quando Deus nos dá a oportunidade de ouvirmos, como estamos ouvindo agora, esses perigos, é porque Deus já está querendo nos guardar de alguma coisa. Então, eu vou botar Botox, não põe. Eu vou fazer uma cirurgia simples aqui de estética, não faça. Deixe passar o dia 9 de Av e depois você faz. Eu vou fechar um negócio. Não é um bom período para fechar negócios. Não é um bom período para você negociar. Por quê? Porque é um período onde o juízo ele é mais fácil de acontecer. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. É um período, vou pular de paraquedas. Não faça isso. Nesse período, não faça. A Torá vai nos impedir, em qualquer período, nós colocarmos a nossa vida em risco sem necessidade. Né? Imagina que você vê lá uma cobra e eu vou pegar essa cobra porque eu quero fazer graça. Não faça isso. Por quê? Porque você está se colocando em risco e a Bíblia diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu não posso, não, Deus me guarda, eu vou meter a cara. Não faça isso. Isso é extremamente perigoso. Então, eu vou dar um conselho para você. Seja bastante cuidadoso nesse período. Seja bastante zeloso pela sua própria vida nesse período. Porque é um período perigoso. É um período onde nós estamos correndo riscos e isso não é bom para ninguém. Então, no dia 17 de Tammuz, é um período, até o dia 9 de Av, é um período perigoso. Se você não tem que andar de noite na rua, não ande. Se você não tem que fazer estripulia, não faça. Por quê? Porque nós estamos sendo avisados que esse é um período aonde pode se acontecer coisas, tem mais facilidade para acontecer esses pontos negativos. Quais são os nossos cuidados que nós temos nesse período, né? Nós, primeiro, ele é um dia pautado por restrições e orações específicas para sua elevação espiritual. Então, é um dia que você vai aproveitar para jejuar, ore mais. Se você é acostumado a fazer as orações do Sidur, você pode fazer os acréscimos que tem lá. Se você você costuma fazer suas orações espontâneas, faça a sua oração, mas faça com cuidado. Faça orações bem compenetradas, pedindo a proteção do Eterno mesmo, que você vai ter bastante êxito na sua vida. É um dia que a gente faz um jejum. É um jejum que vai do nascer do sol até o pôr do sol. Então, nós jejuamos do nascer do sol até o pôr do sol. Por que esse período? Por que a gente não jejua o dia inteiro? Porque nós somos proibidos de fazermos um jejum que pelo menos pareça com o jejum de Yom Kippur, que é o jejum que dura 25 horas. Então, o jejum de Yom Kippur é apenas o jejum de Yom Kippur. Então, a gente não pode fazer um jejum de mais do que durante o dia, porque senão a gente pode cair no erro de fazer um jejum igual o jejum de Yom Kippur. E o jejum de Yom Kippur, ele tem que ser único.
na nossa vida. Então, a gente faz uma abstinência tanto de água quanto de comida do amanhecer até o entardecer. Como eu já falei, a gente tem orações específicas, especiais, que são adicionadas, né? De orações voltadas para o arrependimento. Esses períodos, amados, é um período bom para a gente refletir sobre a nossa vida, como a gente tem feito as coisas, como a gente tem trabalhado, como a gente tem feito aquilo que o Eterno tem exigido de nós. Então, é um período bom para a gente fazer orações mais compenetrados, prestar mais atenção, aproveitar o jejum para a gente realmente elevar a nossa alma, que muitas vezes com o dia a dia, com aquilo que acontece no dia a dia, a gente acaba perdendo, né, algumas noções, mas isso é uma coisa que passa rapidamente. O dia 17 de Tammuz, ele é tão especial que se ele cair num Shabat, a gente sabe que nós somos proibidos de jejuar no Shabat. Mas se ele cai no Shabat, então o jejum é adiado para o domingo. Então, para você ter uma ideia, eu falei de não jejuarmos no Shabat e a gente não poder imitar o Yom Kippur. Para você ter uma ideia, se o Yom Kippur cair no Shabat, nós devemos jejuar no Shabat. Imagina o tamanho da força do poder que tem o Yom Kippur. E é um período de a gente tomar bastante cuidado, porque é um período para a gente ficar esperto em relação às 3 semanas. São 3 semanas em que não se coloca a vida em risco, não se gera problema, não se mete em enrascada, porque é perigoso. Então, nós precisamos ficar atentos até que chegue o mês de Ave e o dia 9 de Ave, que vai ser o dia aonde a gente encerra esse período de 3 semanas. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Tomara que você tenha um crescimento espiritual, que esse 17 de Tammuz seja uma mudança na tua vida, você possa aprender coisas novas, ver a bênção do Eterno e o que é mais importante, mesmo nesse período, nós estarmos protegidos pela mão do Eterno, que a mão do Eterno esteja sobre nós. Eu vou mais uma vez pedir para você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curta, dê o seu joinha, dê um amém aí, faça um comentário, amém! Da onde que você está falando? Você já tinha ouvido falar de 17 de Tammuz ou nunca ouviu falar? Mas a partir de hoje você vai saber, vai fazer e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que o Eterno te abençoe, eu te espero no próximo vídeo do canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach.